Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos começar um novo assunto, radiciação. E no assunto de hoje, mais especificamente, nós vamos ver como se calculam as raízes. Para iniciar nosso estudo, nós vamos conhecer quem são as raízes e como se chamam os elementos que compõem as raízes. Então está aqui na lousa o exemplo de uma raiz. Vocês já devem ter visto as raízes, né? Isso aqui é o símbolo da raiz. Aqui nós temos, dentro da raiz, dentro do símbolo da raiz, nós temos o chamado radicando. Aqui fora, pequenininho, do lado de fora da raiz, nós temos o índice da raiz. E quem recebe o nome de raiz, na verdade, é o resultado da conta. Tá? O resultado desta conta aqui é 2. Ela que é a raiz desta operação. Bom, o que a gente tem que saber em primeiro lugar sobre as raízes? As raízes são a operação inversa da potência. Então, se a potência vai, a raiz volta para o mesmo lugar. E por que esse resultado deu 2? Então, olha só, a raiz cúbica que a gente fala, raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8. Tá? Então, neste caso aqui, do 3 ele recebe um nome especial, raiz cúbica. E quando o índice é 2, ele recebe o nome de raiz quadrada. E as outras são como as potências. Se for raiz de índice 4, raiz de índice 5, raiz de índice 6, a gente lê do jeito que eu estou falando agora. Vamos a alguns exemplos para a gente ver como se procede no cálculo das raízes. Olha aqui, eu coloquei duas raízes e vocês devem estar me perguntando aí, professor, essas raízes estão sem o índice, tá? Quando isso acontecer, é porque aqui seria índice 2. Mas o índice 2 ele não aparece, porque convencionou-se na matemática que, se não aparecer o índice, trata-se de raiz de índice 2, que é muito mais conhecida como raiz quadrada. Então eu já vou apagar esse 2 aqui, porque ele não tem a necessidade de estar aqui, mas a partir de agora vocês já sabem, se o índice não estiver aparecendo, é porque é uma raiz quadrada. Bom, o que eu procuro numa raiz quadrada? Eu procuro um número que elevado ao quadrado vai dar exatamente o número 49. E qual será esse número que elevado ao quadrado vai dar 49? Esse número é o 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Então, o resultado da raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Outro exemplo. Aqui eu quero a raiz quadrada de 27,04. Bom, eu preciso do número que elevado ao quadrado vai me dar 27,04. Bom, pode parecer difícil, né, a gente encontrar uma raiz quadrada onde o número saiu com vírgula. Mas nós temos uma técnica que se chama de aproximação. Bom, a raiz quadrada de 27,04, eu vou colocar ela entre duas raízes exatas para eu saber mais ou menos onde é que fica esse número. Então, olha só, raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu sei que a raiz quadrada de 27,04 ela é um número que está entre 5 e 6. E provavelmente muito mais perto de 5, porque o 27 está mais perto do 5 do que do 36. Né? Ela está mais longe do 36 do que do 25. Então eu vou começar a chutar 5,1, 5,2, até que a gente chegue no resultado. Vamos ver se 5,1 atende ao que a gente quer. Então eu tenho que fazer 5,1 ao quadrado, que é vezes ele mesmo, e tenho que chegar em 27,04. Eu estou percebendo que ao começar minha conta, eu vou fazer 1 vezes 1 e vai dar 1. E aqui está terminando em 4. Então eu vou abandonar essa ideia
e vou tentar aumentar aqui para 5,2. Vamos ver se 5,2 vezes 5,2, nós temos a possibilidade de chegar exatamente em 27,04. Então aqui 2 vezes 2 está dando 4, como é o número. 2 vezes 5 está dando 10, passa para o 5. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 5 dá 25, com 1 dá 26. Ao somar, nós temos 4, 0, 7, 2. A mesma estrutura, né? 2704. E a vírgula? A vírgula vocês contam aqui na conta. Eu tenho duas casas depois da vírgula na minha conta, eu tenho que ter duas casas depois da vírgula na minha resposta. Então chegamos aí no resultado, 5,2. Vou dar uma limpadinha aqui e vou anotar o resultado correto aqui desta raiz quadrada, 5,2. Então esse é o número que a gente procurava, tá? 5,2 elevado ao quadrado dá 27,04. Portanto, a raiz quadrada de 27,04 é 5,2. Vamos ver mais dois exemplos envolvendo raízes. Eu quero a raiz de índice 6 do número 729. Quem será? Será aquele número que elevado a 6 dê exatamente 729. Bom, vamos investigar que número pode ser esse. Nós temos aqui um número ímpar lá dentro. Se eu fosse tentar com o 2 elevado a 6, eu não ia chegar num resultado ímpar. Agora, se eu for tentar com o 3, aí sim pode ser que dê esse resultado, porque 3 é um número ímpar e o ímpar vezes o ímpar sempre vai dar como resultado o ímpar. Então eu vou tentar, fazer por tentativa. Será que é 3 elevado a 6? Bom, 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 vezes 3, onde o 3 vai aparecer 6 vezes. Vamos fazer em duas etapas aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Vou anotar aqui, aqui vai dar o mesmo resultado, os mesmos 27. E agora eu vou fazer 27 vezes 27, para ver se a gente chega lá. 7 vezes 7 está dando 49 e subiu 4. É importante a gente verificar o último número, porque quando a gente faz a multiplicação, a primeira multiplicação que a gente faz aqui vai ser o algarismo das unidades, porque a gente não soma esse algarismo com mais nenhum. Tá? Então, se você fez 7 vezes 7, deu 9, que vai ser o número final aqui, e está conferindo com o número que está aqui dentro, é um sinal que a gente pode estar no caminho certo. Se não der esse número 9, aí a gente muda a nossa tentativa. 7 vezes 2 dá 14, com 4 que subiu, 18. Passa para o 2. 2 vezes 7 dá 14. Repara que embaixo do 9 não vai ninguém, por isso que ele vai ser o algarismo das unidades. Aqui subiu 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. Aqui temos o 9. 8 e 4, 12. Subiu 1. 5, 6, 7. Exatamente 729. Então, o número procurado aqui é o 3, tá? O resultado aqui é 3. Por quê? 3 elevado a 6 é exatamente o número 729. Neste exemplo, queremos a raiz de índice 8 do número 256. Bom, eu procuro aquele número que elevado a 8 vai dar 256. Repara que não deve ser um número muito grande, né? O 3 elevado a 6 deu 729. Aqui o número elevado a 8 está dando bem menos, 256. E é um número par. Então dá para a gente tentar o 2. Né? Será que o 2 elevado a 8, que é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, até chegar em 8 vezes, será que vai dar os 256 que a gente está procurando? Então, vamos lá, fazer em duas etapas também. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. Aqui, a mesma coisa, vai ser 16 também. E agora nós vamos multiplicar 16 vezes 16. 6 vezes 6 dá 36 e sobe 3. Está batendo com o último número, né? 6 apareceu aqui. Sinal que nós podemos estar no caminho certo.
6 vezes 1 dá 6, com 3 dá 9, passa para o 1, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 1 dá 1. Somando isso aqui vai ficar 6, 9 mais 6, 15, subiu 1, 1 mais 1 dá 2. Exatamente o número que a gente estava procurando, tá? 2 elevado a 8 é igual a 256. Por isso que a raiz de índice 8 de 256 é igual a 2. Agora vamos ver o que acontece se o nosso radicando for um número negativo. Eu quero a raiz de índice 8 do número menos 256. Nós acabamos de calcular a raiz de índice 8 do 256 positivo e o 256 negativo. Então vamos ver o que acontece. Eu preciso de um número que elevado a 8 vai dar menos 256. Nós calculamos o 2 elevado a 8 e deu 256. Mas o que vai acontecer, então, se eu de repente trocar o sinal do 2? Menos 2 elevado a 8. Nós estudamos nas potências que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Não dá resultado negativo por causa da regra de sinais. Se você perdeu essa aula, eu deixo aqui como sugestão para você dar uma olhadinha. Então, se o número com base negativa elevado a um expoente par só dá resultado positivo, qual seria o resultado desta raiz aqui? A resposta é que ela não existe no conjunto dos números reais, tá? Então aqui nós não vamos encontrar resposta nenhuma. Raiz quarta de menos 81. Eu também procuro um número que elevado a 4 vai me dar menos 81. Mas eu estou na mesma situação, né? Como que eu vou ter um número, mesmo que ele seja negativo, elevado ao expoente par e o resultado sair positivo? Não vou conseguir isso, tá? Então, mais uma vez, esse número elevado a 4 não vai dar um número negativo. Então, o que acontece? Eu vou resumir aqui para vocês. Nesses casos aqui, né, quando o índice da raiz for par, então quando o índice da raiz for par, 8, 4, raiz quadrada, raiz de índice 10, não existe resultado no conjunto dos números reais. Professor, quem são esses números reais? São os números que a gente conhece aqui no Ensino Fundamental 2. Tá? Todos esses números que a gente está trabalhando durante esses anos escolares, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Existe algum outro conjunto de números que a gente ainda não conhece no ensino fundamental? Existe o conjunto dos números complexos, que são exatamente os conjuntos que dão resposta a essas raízes. Esse conjunto dos números complexos vocês vão conhecer no ensino médio. Agora vamos conversar sobre as raízes que têm o índice ímpar. Raiz cúbica de 8, raiz cúbica de menos 8. Raiz de índice 5 de 243, raiz de índice 5 de menos 243. Bom, se o índice fosse par, a gente não ia calcular esses radicandos negativos, a gente ia responder que não existe. Mas agora o índice é ímpar. Vamos ver o que acontece. Raiz cúbica de 8 é bem facinho da gente chegar no resultado. É 2, porque 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, dá exatamente 8. E agora, a raiz cúbica de menos 8. Eu estou procurando um número que elevado ao cubo dê resultado menos 8. Será que esse número existe? Agora existe. Por quê? Nós estudamos nas potências que se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado da potência é um número negativo. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 tem como resultado o menos 8. Então, agora a gente vai responder porque existe um resultado para isso.
raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, muita atenção no índice. No índice par, radicando negativo não pode. Radicando negativo não tem resposta. Se o índice for ímpar, sempre tem resposta. Seja radicando positivo, seja radicando negativo. Raiz quinta de 243. Então, eu procuro um número que elevado a 5 vai me dar 243. Então, vamos chutar que seja 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Agora vamos calcular. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 3, 243. Então, o resultado da raiz quinta de 243 é 3, porque 3 elevado a 5 é exatamente 243. E o que vai acontecer se só mudar o sinal aqui dentro? Eu estou diante de um índice ímpar, então existe resposta para essa raiz. Tá? Se aqui deu 3 positivo, aqui vai dar 3 negativo. Então, a conferência seria menos 3 elevado a 5. Nós temos base negativa, só que o expoente é ímpar. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, menos 3, menos 3, vai dar menos 243. Se você ficou com alguma dúvida ou quer enviar uma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.